vez nós conversamos uma longa conversa, você falando de uma experiência que você teve da Souza Cruz para Cuba. Como era gerir uma empresa em Cuba? Bom, vamos lá. Eu tinha saído da Souza Cruz em maio de 95. Aí, no final daquele ano, o diretor da Souza Cruz de Recursos Humanos ligou para mim em Florianópolis, eu estava em Florianópolis, ele conversou comigo e disse o seguinte: preciso da tua ajuda. Você saiu da Souza Cruz e tal, mas eu preciso de alguém em Cuba, porque a fábrica está entrando no seu processo final de instalação e nós temos que cuidar da área de recursos humanos. E eu não tenho ninguém aqui nesse momento que eu possa dispensar para ir para lá. Eu preciso que... Isso foi na véspera do Natal. Pega um avião e vem para o Rio de Janeiro que eu quero conversar contigo. Eu digo, tá, me manda a passagem que eu vou. Aí ele me mandou a passagem, eu fui, nós conversamos lá pessoalmente, fizemos um pré-contrato e eu fui em janeiro para Cuba para ficar 20 dias lá e fazer o diagnóstico do que seria necessário. Aí em 20 dias eu fiz o diagnóstico, voltei e assinamos um contrato de trabalho por um ano, que foi quando eu fiquei todo o ano de 96 em Cuba, indo e voltando. Eu tenho acho que 9 ou 10 entradas no meu passaporte, que eu ficava 20 dias, 25 dias, voltava, eu tinha compromissos assumidos em Porto Alegre, eu já trabalhava com consultoria na época, então eu tinha que estar presente ali. E aí eu comecei a me deparar com os problemas de uma cidade que falta tudo. Quer dizer, você para ser bem objetivo, você tinha que ensinar as pessoas a comer. Entende? Porque nós implantamos em Cuba, aliás, contra o parecer do governo, eu tive que conversar com um monte de gente para instalar o sistema de self-service para os empregados da fábrica. Teve que pedir autorização para botar um buffet. Nós somos a primeira empresa de Cuba, entre as estrangeiras que estavam instaladas lá, a botar o self-service para servir, desde que na área da carne tivesse só uma pessoa servindo para todo mundo, um pedacinho de carne para cada um. Aí eu dizia para os caras, mas quem vai pagar somos nós, vocês não vão pagar nada. Não, é porque isso vai dar um exemplo danado, nós vamos ter problema em todo o país, Deus, porque isso não sei o que e tal. E para vocês terem uma ideia de como é gozada essas coisas, a gente ria, no final a gente ria, porque vai fazer o quê? Né? Eu descobri que na hora do almoço começava a aparecer um monte de visita na fábrica. E as visitas não eram visitas, era o ministro do não sei o quê, era o chefe de gabinete não sei quem, era só gente poderosa que ia almoçar lá, porque lá tinha o self-service, era a vontade menos a carne. Meu Deus do céu. Entende? Então isso acontecia com frequência. Mas o senhor disse ensinar a comer por quê? Porque eles não sabiam cortar a carne, eles enchiam o prato demais. Aí a gente tinha que dizer para ele, não precisa encher, depois você volta lá e pega mais um pouco, se você quiser mais um pouco, você vai lá e pega, não tem problema. Porque eles tinham medo que faltasse. Como eles tinham, a fome é crônica em Cuba, até hoje é crônica, porque se você entrar no Instagram, vocês vão ver lá que tem vários filmetes de um cara que foi para lá recentemente e filmou a cidade, está mais destruída do que estava. O senhor tem o nome desse cara? Não mas lembro. Eu posso ver, depois a gente passa, pode ver porque aqui. Daí a gente vai compartilhar para a nossa audiência, eu acho que é legal. Eu vejo aqui depois. Então esse era um problema que a gente tinha, para vocês terem uma ideia. Eu fui convocado uma vez para entrevistar junto com o pessoal de vendas, para entrevistar uma pessoa para ser o gerente de vendas em Cuba. E nós fizemos isso num jantar, fomos no hotel, nós estávamos no hotel, o nome do hotel era Hotel Copacabana, em homenagem ao Rio de Janeiro, e eu ficava sempre nesse hotel. Então a gente convidou o rapaz para jantar com a gente. Quando o rapaz falava 6 idiomas, nossa, todos os idiomas ligados a países da ex-cortina de ferro, Eslováquia, Hungria, Alemanha, ele falava todos esses idiomas tranquilamente, porque ele fez todo o treinamento dele lá. Quando terminou o jantar, sobrou comida no prato, né? Ele tirou um farnelzinho de lona, olhou para nós e disse assim, isso aqui vocês vão deixar voltar, eu posso levar isso para minha mãe, porque minha mãe provavelmente não comeu nada o dia inteiro. Meu Deus, cara. Entende? Meu Deus, cara.
Aí eu disse, não, você não vai fazer isso. Espera aí, eu chamei o garçom, pedi um prato, que ele fizesse um prato para levar para a senhora mãe dele. Quer dizer, na fábrica nós servíamos, antes do expediente, café da manhã, para todo mundo que eles chegavam de ônibus. Tinha um ônibus específico da fábrica para trazer o pessoal. Eles chegavam de ônibus, tomavam um café, era café com leite, pão, queijo, presunto, tinha tudo naquele café, era extremamente substancioso, porque nós sabíamos que durante a noite, depois que eles saíram da fábrica, eles não comeram mais nada. Então, com medo de acidente de trabalho, alguma coisa tal, a gente fazia isso. Aí tinha almoço, e na saída, às 5 horas, eles recebiam uma lata de refrigerante e um sanduíche, que eles levavam para casa para as pessoas que estavam em casa e que tinham passado o dia sem comer nada. Meu Deus, que loucura, cara. Entende? Pelo que eu vejo nos vídeos que eu vejo hoje, essa situação não mudou tanto. Eu segui um cara num canal no YouTube, que ele é um brasileiro que foi para lá visitar, e ele gravou ilegalmente para um mercado, a fila, porque tinha chegado salsicha. Então a fila para pegar a salsicha lá era tipo assim, ó, era 300 pessoas, que não sabia se tinha nem para 10, tá? E daí ele, como era estrangeiro, ele tinha passe livre, ele não precisava ficar na fila. Então ele entrou, porque tem mercado só para turistas e tal, mas tem lugares que é misto, que tem no mesmo lugar, pelo que eu entendi, tem para quem é cubano, mas tipo, e para quem não é. Mas o cubano, ele não pode, pelo que eu vi lá, num mercado de turista. Ele não pode nem entrar, porque aquele mercado é só para turista. E daí automaticamente o turista também não vai no outro, né? Mas porque não tem nada. E daí ele entra no mercado com a câmera escondida e ele vai filmando essas coisas. É absurdo o efeito do socialismo, né? Naquele país. Cada cubano, quando nasce, ele recebe uma libreta. Essa libreta especifica o que o governo dá a ele mensalmente. Então ele tem direito a meio quilo de frango mensalmente, ele tem direito a 1 quilo de arroz, a 1 quilo de feijão, sei lá, tem uma lista lá do que ele tem direito. E aí ele tem 2 tipos de comércio lá dentro: as tiendas nacionais, que são as tendas que atendem os cubanos, e as tiendas internacionais, que são aquelas que comercializam em dólar. Entende? Muito bem. O que acontece? Com essa libreta você vai buscar o teu frango. Aí o cara te atende e diz o seguinte: não tem frango, mas tem um par de sapato. Nossa. Aí o cara leva o par de sapato porque ele vai fazer o escambo na rua. Ele vai trocar o par de sapato por alguma coisa que alguém que esteja precisando do par de sapato tenha para dar em troca. Meu Deus. E as meninas, que são chamadas em Cuba de gineteiras por causa de jeans, né? Então são as rineteiras, elas se prostituem atrás de dólar. Porque o dólar é que garante para elas o acesso a produtos que elas, como todas as meninas do mundo inteiro, têm interesse: tênis, calça jeans, uma camiseta, porque daí com o dólar elas entram nas tiendas internacionais e compram com o dólar. Entende? Em 96, quando eu estive lá, os cubanos só podiam entrar nos hotéis quando eles trabalhavam nos hotéis. Se eles não trabalhassem em hotéis, eles não tinham acesso aos hotéis, a não ser que você botasse eles para dentro. Então, quando a turma da Souza Cruz chegava por volta de 6 horas da tarde e tal, tinha um monte de moças esperando na entrada do hotel, porque nós botávamos elas para dentro e diziam: agora se virem, vão achar os clientes de vocês e some da nossa frente. Porque elas iam lá para dentro do hotel pegar o povo que ia fazer turismo sexual. Meu Deus do céu, é uma questão de miséria crônica. Não, é uma questão de sobrevivência. Quer dizer, as pessoas sobrevivem, por isso que eles se arriscam a cruzar as 80 milhas que separam Cuba de Miami, dos Estados Unidos, em botes de, câmeras de pneu, de caminhão. Câmera de pneu de caminhão, se acharem você com uma câmera dessa em Cuba, você vai preso. Porque o cara tá achando que você vai fugir. Você tá, que doideira, rapaz. Eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo e com o meu amigo de vendas, o Sidney. Eu e o Sidney estavam caminhando
numa avenida que é chamada de Quinta Avenida, que é a avenida onde ficam as embaixadas. E quando nós chegamos na frente da embaixada da Rússia, que era enorme na época, uma embaixada enorme, muito grande, entende? Ocupando quadras e quadras, e o Sidney resolveu tirar foto daquela porcaria. Mas não deu 2 clicadas, o carro da polícia encostou. Encostou o carro da polícia, o que vocês estão fazendo e tal. Aí o Sidney explicou que estava tirando foto, ele disse, não, isso não pode, eu vou ter que levar vocês presos, tal, aquele negócio todo. Aí nós nos apresentamos como brasileiros, que nós estávamos trabalhando na Brás Cuba, aquele negócio todo. E ele perguntou se alguém podia afiançar. Eu digo, olha, o gerente do hotel, o general Antônio, que era o general Antônio, é amigo da gente, tal, ele pode afiançar a gente. Levaram a gente no hotel, dentro do carro da polícia. Meu Deus do céu. Entende? E lá nós fomos inocentados pelo general. O general disse, não, a gente, nossa, tal, aquele negócio todo, tal. E nós fomos liberados do constrangimento de ser preso. De ser preso, pô, entende? Ser preso em Cuba. Não, já pensou meu chegar no Deus, teu método e falar, eu fui preso em uma Cuba? outra coisa que me chamou a atenção muito fortemente quando eu cheguei lá foi que toda a fábrica, e eu proibi isso quando eu descobri, eu acabei com essa folia, tem uma plantilha suplementar. O que é a plantilha suplementar? É um conjunto de pessoas que comparecem à fábrica de manhã e ocupam os espaços daqueles que faltaram. Então, se faltou 2, por exemplo, eu vou pegar 2 da plantilha suplementar e vou botar no lugar dos 2 que faltaram, e aqueles 2 recebem o dia de trabalho só. Nossa. Então, eles vão toda manhã para a fábrica na esperança de que alguém falte. Se não falta ninguém, eles voltam para casa. Meu Deus, que loucura. É um nível de... E a legislação trabalhista de lá é a mesma CLT nossa aqui, só que sem nenhuma correção desde o tempo da Carta del Lavoro, que era a carta na qual a CLT foi copiada, que era a carta de Benito Mussolini da Itália. Isso eu não sabia, senhor. É, a nossa carta de trabalho nossa aqui, CLT o Getúlio Vargas copiou a Carta del Lavoro de Benito Mussolini e implantou aqui no Brasil. Então, só que ela sofreu uma série de modificações depois, e o Temer agora acabou com um monte de coisa que o PT quer que volte. Então, o PT quer que seja regista toda... O PT ia querer, né, cara? E uma outra coisa que tinha lá era o seguinte, gente que aparecia lá para trabalhar, dizendo o seguinte, eu faço qualquer trabalho que vocês mandarem pela comida. Meu Deus, que loucura, Mas cara. então o CLT originalmente ele é fascista, então? A CLT originalmente ela é fascista, ela é do tempo do Benito Mussolini. A Carta del Lavoro. Isso. O agita também é cultura, rapaz, eu sabia. Entende? Então isso é muito comum. Por exemplo, não tinha sapato de segurança. Não tinha sapato de segurança em Cuba. Eu pedi, levantei lá na fábrica o pezinho dos anjinhos e tal, e pedi um monte de par de sapato, aí foi uma leva de par de sapato para lá, e pedi alguma reserva, né? Pô, um dia eu passei na fábrica, olhei lá um cara com um sapato normal, digo, mas não tem mais. Ele me falou, não tem mais sapato. Eu digo, como que não? Eu trouxe um monte de reserva. Tinha tudo sido roubado. Meu Deus do céu, cara. Tudo foi desviado, pô, entende? O roubo lá é permanente e o governo fecha os olhos, porque é a forma com que as pessoas sobrevivem. E se você, por exemplo, for comprar uma caixa de charuto cubano, Coíba, por exemplo, numa loja, você vai pagar $80 com 25 charutos. Entende? Se você comprar na rua, você vai pagar $1 por charuto, $25. Você sabe que aquilo ali é roubado. Você compra, mas você sabe que é roubado. É a mesma coisa o rum. O rum anhejo deles, 7 anos, que é um rum espetacular, né? O litro custa na loja $18, não sei o que, tá. Na rua você compra por $6. Então o governo sabe disso, mas o governo fecha o olho para isso. E uma coisa impressionante que eu vi lá, que eu digo, pô, tem algumas coisas que é lindo de ver, né, bicho? As moças fazendo os charutos, elas enrolam os charutos na coxa, né? Uhum. E no alto de um palanque, uma pessoa fica lendo o livro.
enquanto eles ficam trabalhando, produzindo charuto, aquela pessoa fica lendo um livro para que todos ouçam aquela história. Nossa! Então a pessoa fica ali fazendo charuto e escutando a história do livro. Que doideira, cara. Mas é uma cultura totalmente diferente e que eu... Assim, quando o senhor fala, o pessoal não sabe como é, quase que... Pô, é empobrecida, acaba sendo uma cultura... O problema é que você, quando você cria as condições para o ser humano virar bicho, ele vira. Porque o nosso papel aqui é sobreviver. Nós queremos viver, nós queremos sobreviver. Né? E isso faz parte. Por exemplo, eu tive muita dificuldade, eu vou contar a história, apesar de ela ser meio chata, mas para ensinar as pessoas a usar o vaso sanitário. Meu Deus, cara. Porque você entrava nos banheiros, estava feito no chão. Meu Deus, as pessoas não têm essa... Não, a higiene acabou tudo. Por quê? Porque essas pessoas moravam em lugares, principalmente em prédios, em que a água não chegava. A água não subia com a pressão que tinha que subir. Então o que acontecia? Você tinha vontade fisiológica de fazer alguma coisa à noite, você ia no corredor do prédio e fazia no corredor do prédio. Meu Deus do céu. Cara. Então você vê a destruição, como é fácil destruir o verniz que as pessoas têm. O verniz civilizatório nosso é muito simples. Quando Lula dá uma declaração como essa do Hamas, do Holocausto e tal, ele está mostrando que o verniz civilizatório dele é muito baixo. Meu Deus. Isso aí foi uma coisa... Eu evito, assim, tipo, eu pensei, eu vou publicar, mas são assuntos delicados. Tu falar de Holocausto, falar... É delicado. Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Causa, senão então, não adianta. Eu vejo muita gente falando merda na internet, né? E tipo, querendo defender. Cara, é muito difícil você emitir uma opinião sem muito conhecimento sobre o Holocausto. Mas, literalmente, no Holocausto, não foi só judeus. Foi exterminado. É um projeto de exterminização de uma raça, cara. De pessoas, milhões de pessoas. Aí tu comparar com o que o Hamas fez em Israel. Tu pensa, tu tá aqui em Dayal com a tua família, levando o teu filho pra escola, e desce um cara de uma merda, de um rapel ali, de uma coisa, e mata a tua família, tudo, e vai pro outro e sai. E isso é o Hamas é algo contra a civilização. Não é nem humano isso. O que aconteceu em Israel, agora é no dia 17, ou foi no dia 7? 7 de outubro. 7 de outubro, é uma coisa contra a civilização, contra tudo que a gente conhece. Tem que ser combatido. Não tem como não combater. Tem uma questão lá, mas o Hamas usa os prédios como escolares. As pessoas como escudo. Lógico, é uma guerra. Agora, eu quero chamar a atenção por uma coisa sobre Cuba, só para terminar essa parte de Cuba. As pessoas que vão lá, que visitam Cuba, ficam uma semana e voltam falando maravilhas, é porque elas não saíram do circuito oficial, é porque elas frequentaram hotéis 5 estrelas no mundo inteiro, que é o Coiba Meliá, é uma rede de hotéis espanhola de primeira linha, entende? Foram a Varadeiro. O Varadeiro encanta qualquer ser humano que for a Varadeiro. O Varadeiro é lindíssimo, é tudo lindo, é tudo organizado, é tudo bonito, entende? Agora, visita a casa de um cubano. Eu, quando ia na casa dos cubanos, e eu descobri isso mais tarde, porque eles me convidavam para ir nos aniversários, né? E eu levava 2 caixinhas de cerveja, com 12 latinhas cada um. Aí eu descobri que eu era mais convidado por levar latinha de cerveja do que pela minha pessoa, né? Mas aí você entrava na casa deles, eles diziam assim: ô senil, fala baixo, porque senão o vizinho vai escutar o teu sotaque e vai ligar para a polícia dizendo que tem estrangeiro aqui em casa. Não podia receber. Entende? Meu Deus, que doideira. Então são coisas assim que você tem que ir na casa dos caras para ver. Você tem que ir na casa deles para ver a miséria que é. Eu levava uma mala, sempre que eu ia para lá, eu levava minha roupa
e eu acabava deixando minha roupa lá para dar para as pessoas, porque eu já levava a roupa mais usada para deixar aquela roupa lá e eles distribuíam entre eles na fábrica e pronto, entende? Então são coisas que machucam, são coisas que você vê e que machucam. Enquanto isso, o filho do Fidel Castro anda de iate pelo mundo inteiro. Sim. E esses caras estão bem, obrigado. Não, esses caras estão na fila da Brás Cuba comendo o buffet lá sem trabalhar. Um outro ponto que é interessante citar é a coleta do lixo, né? Como eles não têm um sistema de coleta de lixo com caminhões adequados, eles usam o caminhão com carroceria, o lixo não é recolhido todo dia. Então o que fazem as pessoas? Elas começam a acumular o lixo numa esquina da quadra. Então quando aquele bolo está imenso de lixo, aquele chorume correndo pela rua, cheirando mal, vem o caminhão e recolhe aquilo tudo. Aí os moradores o que fazem? Escolhem outra esquina para depositar na outra esquina para não prejudicar os moradores da mesma esquina. Então eles se revezam no sentido de tentar preservar alguma dignidade. Meu Deus do céu. Então isso você vê nos vídeos que estão circulando, hoje ainda estão circulando. Cara, que pena que já era 9h30, tá? É recorde de um programa, mas Ceuzinho, vamos combinar de você. Não, eu venho a hora de fazer um episódio especial, né? A hora que você quiser, a gente vai começar a combinar aqui, um episódio sobre, porque assim, legal. Você podia fazer um episódio aqui sobre. Tem alguém que mora aqui? Sim. Eu também conheço, eu peguei no Uber uma vez, aqui ele me contou muita coisa. Mas assim, se fizer um episódio sobre o socialismo, um episódio sobre o capitalismo, porque o professor Azinil, ele tem uma vivência diferente, muito fácil a gente falar. Um dado é o seguinte, logo que eu voltei de Cuba, eu decidi conhecer o Chile, porque eu tinha visto como era o sistema comunista de governo. E eu queria ver como é que era uma ditadura chilena do Pinochet. Cara, o Chile é um paraíso. Eu voltei 6 vezes ao Chile. 5 vezes com as turmas da Uniaselv de pós-graduação, que a gente ia para lá e ficava lá fazendo atividades escolares lá no Chile, né? Como foi para o Equador também. O Equador é outro país que eu também conheço relativamente bem. Eu conheci o Uruguai, eu fiz questão de ir lá como se fosse a Câmara, né, de Deputados e o Senado deles, fui lá. Eu visitei algumas questões governamentais, mas na época estava sendo governado pelo governo de esquerda. Eu acho que foi, até na época, foi a liberação da maconha lá. José Mujica. Mas eu fiquei muito curioso. E eu fiquei muito ofendido que lá eles quiseram comparar o Brasil com o Uruguai, dizendo que eles tinham menos deputados que a gente. Eu disse, também, né, cara? Vocês são o tamanho de Florianópolis. E quer tá falando o quê, né, cara? Eles têm 3 milhões, quase 4. Não, Florianópolis não, mas aí são... Se tu for olhar, eles tinham mais políticos do que a gente aqui que Santa Catarina, né? Tipo, que agora tem muito brasileiro indo pro Uruguai, comprando casa lá e tal, em função da situação aqui. De repente é uma rota de fuga interessante. Quem sabe.